Três conceitos equivocados que podem surgir na lição do próximo domingo. E eu estou aqui para desmistificá-los para você. E se você ficar até o final desta aula, eu prometo te entregar uma verdade que vai revolucionar a sua próxima aula. Eu sou o pastor Lucas Gomes e você está no MPcast, a mentoria para professores. E este é o quadro 3x1. A ideia é apresentar toda semana 3 conceitos equivocados com base na lição e uma verdade que mudará a sua aula. Você sabia que as pessoas leem a revista e, sobretudo, a Bíblia e possuem conceitos equivocados e acabam defendendo essas verdades dentro de si mesmas, mas na verdade são heresias disfarçadas de verdade. E eu estou aqui para auxiliar você, professor, superintendente de escola bíblica dominical, a resolver estes problemas. Mesmo que você não seja professor, por favor, eu peço que você fique aqui porque o conteúdo é de muita qualidade e eu tenho certeza que esclarecerá as suas dúvidas. Se você puder, agora, pausa o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque dessa forma, todas as vezes que um conteúdo novo chegar aqui no canal, você será avisado em primeira mão e também estará contribuindo com o crescimento deste canal. Em minhas mãos tenho o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Este livro foi pensado para você, professor, superintendente, aluno da escola dominical, que deseja socorrer o seu trabalho. Sim, é este termo que eu quero usar. Uma igreja, se tem 100 membros, não são os 100 que participam da EBD. De repente, nos melhores cenários, 80% da igreja participa, mas em dado momento essas pessoas começam a se evadir. Este livro foi pensado para entender as causas da evasão dominical. Aqui você vai compreender as estratégias e os caminhos a serem adotados para então trazer as pessoas de volta para a sua escola bíblica dominical. Abaixo estará o link para você adquirir este material que pode ser enviado para todo lugar do Brasil. Também, se você é professor ou superintendente, abaixo está 2 links para que você escolha o que melhor te atende e a partir de hoje participe. Você não receberá subsídio das aulas, mas você receberá estratégias, dicas de como ajudar a sua escola bíblica dominical a crescer. Um grupo é destinado aos superintendentes, outro grupo é destinado aos professores. Quem é você? Clica aqui embaixo e participe do grupo agora. A lição do próximo domingo tem por título O Início do Cerco de Jerusalém. É a lição de número 5 da revista dos jovens do 4º trimestre de 2025. Antes de desmistificar os 3 conceitos equivocados, eu preciso dizer a você que esta lição possui 3 objetivos pedagógicos e você então precisa alcançá-los para que seus alunos saiam de lá satisfeitos. O primeiro é compreender o contexto espiritual e histórico, e por que não dizer político, do cerco de Jerusalém. Dessa maneira, os seus estudantes terão uma visão macro e não apenas micro do que aconteceu no livro do profeta Jeremias. Segundo, é reconhecer as consequências da desobediência aos conselhos divinos. Deus levantou o profeta Jeremias para falar com o povo durante 40 anos. E agora chegou o momento, então, dessas profecias se cumprirem e aqueles que não se arrependeram, então, sofreram o juízo divino. E por último, o terceiro objetivo é os seus estudantes aplicar ou entender como aplicar o arrependimento de Deus em suas próprias vidas e então obedecerem a palavra do Senhor. O primeiro conceito que eu quero aqui desmistificar, que pode surgir com base na lição, é que o juízo de Deus é injusto e punitivo. Quando nós lemos Lamentações, principalmente, nós nos deparamos com as atrocidades praticadas por Nabucodonosor. E diante disso, algumas pessoas podem até mesmo pensar que o juízo de Deus é injusto, punitivo, além da conta. Mas eu quero dizer a você que Deus, quando falamos acerca da sua pessoa, não nos referimos
a sentimentos como homens de amor ou ações de injustiça. Quando nós falamos de amor e justiça em Deus, nós estamos falando do seu caráter. Não dá para separá-lo do amor e da sua justiça. Por isso, não existiu na história e jamais existirá um momento onde Deus, sendo justo, deixará de amar, ou amando alguém, deixará de ser justo. E os dois exemplos nós encontramos na própria Bíblia Sagrada. Quando Deus amou, ele não foi injusto. Quando a Bíblia nos diz que Deus amou a Jacó, mas rejeitou a Esaú, Deus ali não estava sendo injusto, porque a razão do amor de Deus sobre Jacó, mesmo antes do seu nascimento, é porque na sua onisciência, o Senhor previu o momento em que Jacó o amaria e por isso antecipadamente o amou. Igualmente a respeito de Esaú, Deus em sua onisciência previu o momento em que Esaú o rejeitaria e por isso também o rejeitou. Então, quando Deus ama, ele não ama de maneira injusta. Assim como quando Deus age com justiça, ele não deixa de amar. No caso em questão, professor, você pode ressaltar que diante dos pecados dos judeus, o Senhor poderia tê-los destruídos definitivamente quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. No entanto, a Bíblia nos mostra que o Senhor preservou a vida de muitos deles. E ainda quando chegaram lá, a sua misericórdia levantou 2 profetas, um para profetizar aqueles que estavam no cativeiro e outro para permanecer profetizando aqueles que não foram levados cativos para a Babilônia. O que ficou Jeremias e o que foi Ezequiel, ambos trazendo mensagens de esperança para o povo que estava no exílio. O segundo conceito a ser desmistificado no próximo domingo é que a obediência parcial a Deus, ela é suficiente. Muitas pessoas veem na Bíblia um livro cheio de regras, ou até mesmo em igrejas, lugares difíceis para conviver, dada a exigência. Existem pessoas que olham para o Evangelho e acreditam que ele não é tão rígido como é pregado em muitos lugares. Mas a grande verdade é que o Evangelho ele é confrontador e exclusivista. Ele é exclusivista porque jamais Deus aceitará dividir você com outro alguém. No livro do profeta Isaías ele disse: minha é a glória e a outro não darei. Com isso, Deus estava falando com os judeus que ele deveria ser adorado exclusivamente. De outro lado também, o Evangelho ele é confrontador. Todas as pessoas que se depararam com o Evangelho foram confrontadas por ele. O jovem rico foi confrontado, pois teve que fazer uma escolha: abrir mão daquilo que lhe atrapalhava, e no caso eram as riquezas, ou seguir com Deus. Mas veja que neste caso, Deus não o deixaria desprovido de um bem. O Senhor disse: dá a sua riqueza aos pobres e lhe darei um tesouro no céu. Outros também foram confrontados quando deparados com o Evangelho. Diante disso, então, é impossível uma obediência parcial para se agradar a Deus. Deus, ele quer uma completa obediência. Pelo menos é o que nós entendemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A obediência, ela é irrestrita ao Senhor e à sua palavra. E a Bíblia se constitui como nosso manual de regra e direcionamentos para a nossa vida. A terceira mentira e conceito a ser desmistificado no próximo domingo é que nós podemos ignorar a voz profética e ainda assim manter a bênção. Não, de acordo com Provérbios 28:9, isso é impossível. Não dá para nós ignorarmos a voz profética e mantermos a bênção. Até porque todos os profetas que se levantaram em nome do Senhor e Deus cumpriu com as suas palavras, na verdade, esses profetas, eles eram porta-vozes. Era o próprio Deus que estava falando ali. Ignorar a voz profética, como os judeus fizeram, ignorando
Jeremias, durante 40 anos, na verdade, era ignorar a Deus. Lá nos primeiros capítulos do livro de Jeremias, Deus advertiu o profeta quando o chamou para o ministério, dizendo: eles não vão ouvir você, mas fica tranquilo, eles não estarão rejeitando você, eles estarão rejeitando a mim. Então, ignorar a voz profética é ignorar a Deus. De que maneira isso nos afeta nos dias de hoje? Ignorar a voz do seu pastor, ignorar a voz do seu líder, ignorar a voz dos pais, ignorar a voz do cônjuge, quando estes falam em nome do Senhor, é também ignorar a voz do Senhor. Veja que lá no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, Deus chamou Samuel durante a madrugada, e por 3 vezes ele se levantou e foi até Eli e perguntou: fala, porque o teu servo está aqui para ouvir. No entanto, as 3 vezes ele disse: eu não te chamei, vai deitar. Nada tira da minha cabeça que naquela madrugada Samuel ouviu a voz do Eli, e por isso ele foi até Eli as 3 vezes. Isso então nos faz entender que Deus sempre usará vozes conhecidas para falar conosco. Então, ignorar vozes conhecidas, direcionadas pelo Senhor, é ignorar o próprio Deus. Eu prometi uma verdade que mudará a sua aula no próximo domingo, mas antes de liberar essa verdade que te auxiliará no seu plano de aula, eu preciso pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho. Se eu estou ajudando você nestes conceitos que estão sendo desmistificados, por favor, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilhe essa aula. A verdade a ser defendida no próximo domingo é que a obediência à palavra é o muro que protege o povo de Deus. Se os judeus tivessem obedecido à palavra do Senhor, eles estariam livres do cativeiro babilônico. Num primeiro momento, Jeremias profetizou contra os seus pecados, advertindo então que eles se arrependessem e mudassem de rota. Mas a Bíblia nos diz que eles não obedeceram a essa primeira palavra. Quando Nabucodonosor então cercou a cidade, a palavra de Deus agora na boca de Jeremias era: abre os portões da cidade, deixa o inimigo entrar, porque assim pelo menos haverá chances de vida. Mais uma vez, eles não obedeceram a palavra. Se eles tivessem obedecido a voz do Senhor, num primeiro momento, onde era solicitado arrependimento, Nabucodonosor não teria cercado a cidade. Se eles tivessem obedecido a palavra, num segundo momento, quando o profeta mandou abrir os portões da cidade, Nabucodonosor não teria destruído e matado tantas pessoas. Que no próximo domingo, então, você seja cheio de graça para desmistificar os 3 conceitos equivocados aqui apresentados e defender que a obediência à palavra de Deus é o muro que protege o povo de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta bastante, compartilha, e para você que chegou até o final, eu quero lhe dar um presente. Comenta aqui de onde você é, em qual igreja você congrega, e na semana que vem eu farei um sorteio do livro Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. E você será abençoado e eu enviarei para qualquer lugar do Brasil. Não se esquece que abaixo está o link dos grupos para superintendentes e professores da EBD. Eu te aguardo nos grupos para nós conversarmos um pouco mais, pensarmos em estratégias de como recuperar a EBD nas nossas igrejas. Até a próxima, eu te encontro no próximo 3x1.